Olá, pessoal, boa tarde. Então, esse vai ser o segundo seminário, que era para ser 4, e eles viraram 2. Tivemos uns pequenos probleminhas aí no meio do semestre. Então, para o segundo seminário desse ano e desse semestre, né? Quem vai apresentar é o Auric, e ele vai falar sobre clones e coisas desse tipo. Então, fique à vontade. A gente, no semestre que vem, espero que a gente tenha mais do que 2. Quem quiser apresentar também pode entrar em contato e a gente vai disponibilizando a agenda lá na página do seminário. Tá bom? Então, pode ir. Bom, obrigado. Então, o título é esse, né? Se todo clone tem um clone, existem infinitos clones. A Marina acabou de sugerir um seminário que eu vou colocar simplesmente não, e a gente encerra. Mas eu não tinha tido essa ideia antes, então vocês vão aguentar a ideia, a versão pior do seminário. Então, como é que eu vou colocar o problema? Eu não vou explicar qual é o problema por enquanto, eu vou explicar ele mais para frente, mas é porque eu gostei, porque você pode resolver o problema sem nem saber exatamente qual é o problema. Porque, na verdade, daí a ideia você consegue carregar para outros lugares. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, aqui vai ficar propositalmente ambíguo, tá? Não vou especificar exatamente o que eu estou fazendo. Então, suponha que para qualquer natural, você consegue N cópias de juntas de um certo X. Então, o que eu quero dizer com cópia, o que é esse certo X, aí não interessa muito. Eu só tenho... Se você me der 2, eu consigo 2 cópias. Se você me der 7, eu consigo 7 cópias. E por aí vai. Então, qualquer natural que você me der, eu consigo esse tanto de cópias de juntas desse seu conjunto X, aí, por exemplo. É verdade que a gente vai ter, necessariamente, infinitas cópias de juntas do X? Então, essa aqui é a ideia de remeter ao título, certo? Tipo, você sempre consegue um clone assim mais para frente, mas é verdade, então, que você vai ter que ter infinitos clones. Vamos tentar entender qual que é o problema primeiro, né? Então, só para ficar mais visual, então imagina que você tem, se eu falo o número 1, eu consigo uma cópia. Eu pus esse rapaz aí, ou essa moça, não sei, ou esse desenho. Se você fala 2, aí você tem esses 2 aqui de baixo, certo? Aqui são as 2 cópias de juntas. Então, no primeiro momento, dá a impressão que você já tem 3, né? Se você fala um número maior, que eu acho que era 4, você tem aqui as 4 cópias de juntas, né? Então, você pode até juntar com esses anteriores que você tinha e vai fazendo. Se você fala um monte, você tem um monte. E vai fazendo assim, mas não vale falar infinitos. Você tem que falar sempre um número e você dá essa quantidade aí de cópias. Então, essa é a hipótese. Então, satisfeita essa hipótese, a gente pergunta, tá bom, então necessariamente tem que ter infinitos desses bonequinhos? Essa aqui é a pergunta. Na hora que você fala assim, é óbvio que é verdade. Aí a pessoa fala, bom, é óbvio que é verdade, então vamos tentar provar, deveria ser uma prova curta, né, já que é óbvio que é verdade. Aí você começa, né? Você vai tentar fazer a prova, e qual que é a minha ideia? Por exemplo, se eu te dou 1, eu consigo uma cópia. Tá bom. Aí eu falo, me dá 2 cópias de juntas. Aí você, no primeiro momento, você fala, pronto, já tenho 3 cópias e vou fazendo isso por indução, vou conseguir as infinitas. O problema é que essas 2 são de juntas entre si, né? Para o pessoal que estiver vendo em vídeo mais tarde, eu estou apontando um laser aqui ao vivo, né? Mas você já está na sua comodidade do celular, né? Então, azar seu. Eu estou pensando mais em quem está aqui. Quem está com esses 2 aqui, você já fala, já tenho 3, né? Passei para 1, já tenho 3. O problema é que esses 2 são disjuntos entre si. Não necessariamente eles são disjuntos do primeiro que você tinha pego. Por exemplo, pensa que você está numa situação assim. Podia ser que a cabeça do primeiro aqui é a mesma cabeça do segundo, né? Eles estão encaixados meio assim. Aliás, acho que quem fez o pôster entendia um pouco do problema, porque surpreendentemente pareceu uma coisa que tem a ver com o seminário, que é raro. E aqui, a perna... Eu não sei se ele está de costas ou de frente, mas a perna desse lado aqui é a mesma perna que está desse aqui, certo? Então, na hora que eu consegui esses 2, eles são 2 cópias, mas não deu 3, porque eles têm intersecção com o anterior. Está entendendo o que eu estou fazendo? Então, assim, em vez de eu falar assim, comecei com 1, agora eu vou tentar arrumar mais 2. Aí eu pego mais 2 que eu tenho por hipótese, mas agora eu só continuo com 2. Certo? Aí você vai lá e fala, não, vou insistir um pouco, porque o problema é só do 1 para o 2, né? Pensa que agora eu tenho essas 2 e vou tentar juntar com 3, porque daí eu deveria ter 5. Ou pelo menos 4, sei lá, alguma coisa assim. Mas daí, na hora que você vê, pode dar uma espalhada legal, né? A cabeça desse vem para cá, o corpo desse aqui vem para cá, e o braço desse aqui vem para cá, e no final, essas 2 você vai ter que descartar se você ficou com 3. E aí, a cada passo, você só tem aquilo que está te dando. Então, você assim, só tem essa coleção finita.
Aí você fala, tá, então, é óbvio, mas a primeira prova que eu tentei fazer não deu certo. Então, vamos tentar fazer outra coisa. Tipo, se o x é finito, isso é verdade mesmo, tá? Tipo, se o x é finito, repara que a gente ainda não falou o que é as coisas, mas dá para a gente mostrar aqui que se o x é finito, isso aí é verdade. Como é que você faz para ver esse negócio? Lembra que o x é o cara que você vai fazer as cópias, né? Não é o lugar onde você está morando. Qual que é o truque? Vamos pegar no nosso caso do bonequinho aqui. O bonequinho ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, certo? Do jeito que eu estava desenhando ali, ele tem 6 pedacinhos. Então, se eu arrumar, por hipótese, eu sei que se eu falar 7, tem 7 disjuntas. Eu espero que seja isso que está aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Se tem 7 disjuntos embaixo, vocês concordam que, no pior caso, esses meus 6 pedacinhos desse aqui vão encontrar 6 desses caras aqui embaixo. Então, vai sobrar um que não bateu. Tudo bem? Aí, então, eu fiz um esforço aqui, que eu tinha 1, aí, para tentar arrumar, aí eu peço mais 7. Ao pedir mais 7, agora eu consegui 2. Mas eu consegui 2, eu subi. Entenderam o que eu estou fazendo? Assim, tipo, eu consegui fazer um processo que eu tinha começado 1, aí eu vou lá para frente e falo assim, vai ter mais um negócio, eu vou conseguir mais um carinha, que é a ideia. Ó, esses 6 são os que podem ter intersecção com esse. Certo? Eu pus em ordem aqui, eu suponho assim. Então, esse último aqui, ele que escapou, ele não tem nenhuma peça em comum com esse, então agora eu consegui fazer 2. O que eu posso fazer agora? Eu poderia falar assim, agora eu quero arrumar 3. Eu fico com esse, certo? Eles têm quantas peças em comum? Né? Peças em comum não. Quantas peças no total? Eles têm 12 peças. Então, certo? Eram 6, isso. 12 peças. Então, agora eu vou lá na família que tem 13 disjuntos. Com certeza, a nossa família de 13 disjuntos tem um que não encosta em nenhum desses 2. Aí eu consegui 3. Certo? E aí você vai andando desse jeito, você nunca tem que apagar ninguém, e vai fazendo e você vai conseguir infinitos. Tudo bem? Então, esse é um jeito de você conseguir essas infinitas cópias. Um jeito de você fazer. Então, a gente ainda não falou sobre o que a gente está falando, né? Ainda não fiz, mas a ideia é que a gente vai trabalhar com grafos. Né? E, nesse contexto, se o x tem essa propriedade, ele é dito ubíquo. Então, um nome bem chique aqui. Em inglês é pior ainda, mas então, qual que é a ideia? Um grafo vai ser ubíquo se toda vez que um outro grafo grande, né? Toda vez que, dado um n, qualquer n que você der, você consegue n cópias disjuntas desse grafinho lá dentro, você necessariamente conseguiu infinitas cópias. Essa aqui é a pergunta. E basicamente o que a gente fez agora foi provar que, se o grafo for finito, saiu. Tudo bem? Então, só para quem não sabe, grafo é isso, e a definição é essa, mas só pode tentar falar, é uma coleção de pontinhos com alguns risquinhos que representam conexões entre eles, o que eles estão associados, de alguma forma. O desenho do grafo em si não importa para mim, tá? Se você mexer aqui, passar esse cara mais para cá, assim, contanto que a aresta vai junto, né, o risquinho vai junto, as ligações. O que importa para mim é só como as bolinhas estão ligadas, não interessa qual é a posição que elas estão desenhadas, tá bom? Então, isso aqui vai ser o grafo, então, coleção de pontos e junções entre esses pontos. E se você não gosta de grafos, ainda assim tem alguma coisa para você nessa palestra, porque eu posso traduzir a pergunta que a gente acabou de fazer para espaço topológico. Né? No começo eu falei que dá para fazer a pergunta para outras coisas. Então, para espaço topológico, eu pus assim, fixa um espaço compacto, e fixado um espaço X, é verdade que se para qualquer n que você pegar, X tem n cópias disjuntas de K, então X tem infinitas cópias de K. Certo, então, exatamente a mesma pergunta, a única coisa que tem aqui é aparecer um compacto aqui. O compacto é só para deixar a coisa mais emocionante, porque a ideia é a seguinte, se você tiver... A gente acabou de provar que se o espaço topológico for finito, dá certo. Porque é a mesma demonstração dos bonequinhos. Mas espaço topológico finito ninguém mexe. Então, aí tem uma máxima em topologia que é, se vale para finito, deveria valer para compacto. Então, eu troquei finito por compacto. Eu já tenho o meu teoreminha que é para finito, vou falar, tá bom, agora eu vou provar para compacto. Tá? Então, se você não gosta de grafos, mas gosta de topologia, agora você vai para um mundo paralelo, você me aguarda, daqui a pouco eu te chamo de volta, vai pensando nesse problema, eu te aviso, quando você voltar. Eu vou voltar nisso aqui, mas é mais tarde. Tá bom? Então, voltando para os grafos. Né? A gente viu que se o grafo é finito, ele é ubíquo. Certo? E é um resultado clássico do Halin, que raios são ubíquos também. Aí aqui acho que eu tenho que explicar o que é raio. Raio é isso. Então, qual que é a ideia? Ele é um grafo que é um monte de pontinho um associado ao outro. Ele tem um começo. Pensa que fosse como se fossem os números naturais, né? Um sempre associado ao seu sucessor.
e continua infinitamente. Tá? Não continua infinitamente para cá, porque daí ele chamaria raio duplo por motivos óbvios. Tá? Esse aqui é o raio simples, ele vai para um lado só. Tá bom? Então, o que o Halim provou foi que raios são ubíquos. Então, o que isso quer dizer? Então, voltando para pegar o nosso enunciado de novo, se você pegar um grafo, dado qualquer n, você consegue n raios disjuntos, então, necessariamente, tem que ter infinitos raios disjuntos. Tá bom? Essa prova não é trivial, assim, do tipo, ela não é, nossa, muito difícil. Na verdade, o Halim não provou diretamente desse jeito, ele está tentando fazer uma outra coisa, mas é que o resultado que ele dá tira como corolário esse. Tá? E ele faz um resultado bem mais forte falando sobre outras coisas. Mas tem uma prova direta, mas essa prova direta ela não é imediata. Você tem que usar um outro teoreminha lá no meio, do tipo, para conseguir fazer a prova dessa. Tá? Então, assim, se alguém quiser tentar mexer com esse aqui, aí minha sugestão é só, tipo, é legal, eu acho que é um exercício legal de tentar, mas só cuidado, porque assim, ela é um pouco mais difícil do que parece de cara. Tá? Então, raios são ubíquos. E aí, depois que você começa a ver, do tipo, os finitos são, os raios são, né, tipo, então, por indução, todo mundo é ubíquo, né, do tipo, talvez não tenha graça essa pergunta, e ubíquo simplesmente signifique todo mundo. E não é bem isso, porque pentes não são ubíquos. Aí, de novo, acho que a gente tem que explicar o que é um pente. Né? Do tipo, então, o pente é quase que um raio, mas ele tem esses dentinhos aqui. E ele chama pente porque ele parece assim. Certo? É isso. Então, é infinito aqui para um lado, e você tem essas arestinhas a mais aqui. E aí, o que dá para provar é que o pente não é ubíquo. Então, como é que você mostra que o pente não é ubíquo? Isso a gente vai fazer um desenho desse negócio. Como é que você prova que o pente não é ubíquo? Então, vamos só entender o que a gente tem que fazer aqui. Você tem que arrumar um grafo grande, que tem um monte de pentes disjuntos lá. Qualquer n que você der tem que ter essa quantidade n de pentes disjuntos. Mas não pode ter infinitos pentes disjuntos. Certo? Tipo, é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente vai fazer um grafo razoavelmente grande. Então, vejamos como construir o exemplo. Esse não é o jeito que o pessoal faz originalmente, porque o jeito que o pessoal fazia originalmente tem uma dica, tem um exercício lá e tem uma dica de como fazer. Eu não entendi a dica, eu não sei fazer daquele jeito. Então, assim, eu estou fazendo de outro. Eu não uso a dica, do tipo, porque ele fala, começa com esse caso mais fácil. O caso mais fácil dele não aparece no meu e é isso. Tipo, então, vamos fazer direto de outro jeito. Vai. Mas que bonitinho, eu acho que esse aqui ficou simpático. Você começa com os números naturais. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar um número para cada... Vou pegar os vértices, os naturais como vértices. Tá? Então, isso aqui eu estou construindo o grafo grande. Eu tenho que agora encaixar um monte de pente aqui. Tudo bem? Só dando spoiler, aqui vai ser as pontas do pente. Aqui tinha que ter 3 pontinhos, né, porque os naturais continuam, né, para todos os naturais de fato. Tá? Então, agora eu vou encaixar pentes aqui. Esses pentes eu vou encaixar com 2 parâmetros. Como é que vai ser os parâmetros? Eu vou fixar um primo e um número inteiro menor que esse primo, né, entre 0 e estritamente menor que esse primo. Então, aqui no meu exemplo, eu fiz o G31. O que é o 3? Então, o 3 é o primo, o 1 é o númerozinho de baixo. Qual que é a ideia desse? É que eu vou desenhar o pente, o pente está aqui embaixo. Ele está torto, mas é o pente, certo? O que ele está fazendo? Ele está juntando, as pontas dele estão indo nos inteiros que tem resto 1 na divisão por 3. Então, o primeiro foi no 1, o próximo foi no 4, depois foi no 7, o próximo foi no 10, o seguinte deveria ir no 13, né? Tudo bem? Então, tipo, eu pus um pente lá. Então, eu fiz um pente. Aí, a ideia é que você vai fazer... A gente já acabou a construção, na verdade, porque agora a ideia é que você vai fazer isso para todos. Para todo P e para todo K nessas condições, você faz isso. Eu não vou desenhar todos, mas eu vou desenhar mais um, só para vocês entenderem melhor. Vai. Aqui, então, está o G31, né, que é aquele que eu já tinha feito com vocês. Aqui é o G52, acho que ficou pequenininho, né, mas aí em cima é 5, embaixo é 2. Então, o que ele faz? Ele fica adjacente ao 2, ao 7, e o próximo vai ser ao 12. Tudo bem? Aí, repara já que esses 2 pentes têm um vértice em comum, pelo menos, né? Tem o 7. Ó. Certo? Repara também que do jeito que a gente está... Assim, eu não tinha falado isso antes, mas cada pente tem a sua base própria, tá? Então, são todos disjuntos. Eles só podem ter coisas em comum nesses naturais, que foi o que eu comecei aqui. Tudo bem? Então, no caso, esse aqui eu tenho 2 pentes e eles têm pelo menos um número em comum, mas, na verdade, eles têm mais um monte. Eles têm infinitos pontos em comum para frente. Tudo bem?
Aí o que eu quero afirmar para vocês é que esse exemplo dá o contra-exemplo. Tá? Esse cara, qualquer número que você me der, a gente consegue aquele número de pentes disjuntos, 2 a 2 disjuntos. Qual que é o truque? Por exemplo, vamos supor que você fala 10. Aí eu vou lá e pego um primo maior que 10, 11. Né? Peguei um número bem fácil de achar. Então, 11, o que acontece? Se você trabalhar com os G11, númerozinho embaixo, de 0 até 10, são 11 pentes, todos disjuntos, né? Porque eles vão sempre na pontinha e o resto vai com o diferente. Né? O primeiro vai com o resto 1, o segundo vai com o resto 2, o terceiro vai com o resto 3, então eu achei 10. Achei 11, na verdade, mas eu só queria 10, mas tudo bem. Então, certo? Então, aqui o que a gente está usando aqui, para todo número que você me der, eu tenho um primo que é maior que ele. E aí você consegue essas cópias. Tá, então, ele satisfaz a hipótese da ubiquidade que a gente queria. Porque agora tem a parte que seria difícil, apesar que o exemplo não vai ser tão complicado assim, é tentar explicar por que não tem infinitos que são todos disjuntos. Aí a resposta é a mesma resposta do porquê que eu pus um primo aqui em cima, né? Porque eu não usei até agora. Então, quer dizer, ela tem 2 motivos de estar em cima. Né? Tipo, um motivo é porque vai me ajudar, e o segundo é porque eu sou preguiçoso, então eu pus ela para me ajudar, porque senão eu estava me atrapalhando mesmo. O que acontece aqui? Vamos tentar mostrar que não tem como você ter os infinitos agora. Suponha que você tem infinitos pentes todos lá espalhados. Dá para mostrar sem muito esforço, tá? Eu não vou comentar isso, mas qualquer pente que tem nesse grafo, deixa eu voltar naquele slide lá antes, ele é um subconjunto desses pentes que você fez aqui, esses bonitinhos. Tipo, não tem como você pegar um pente que está metade aqui, porque ele teria que atravessar essa parte não dá para ele continuar sendo um pente por esse pedaço. Mas isso, só ignora essa parte por enquanto, mas assim, para ele ser um pente, ele tem que ser um pedaço desses que a gente começou. Então, suponha que você conseguiu infinitos pentes disjuntos. Por causa desse negócio que eu falei, bom, cada um deles é um GPK. Não dá para todos ter o mesmo P, né? Porque na hora que você fixou um P, só tem P pentes com aquele mesmo índice. Então, vai ter que ter pelo menos 2 pentes com primos diferentes. Não dá para todo mundo ser o mesmo primo, então tem que ter 2 pentes com primos diferentes. E esses primos esses 2 pentes com primos diferentes, vou chamar eles de GPA e GQB, certo? Com um P diferente de Q. Essa aqui vai ser o importante aqui. Aí você faz o quê? Você usa o teorema do resto chinês. E aí a pessoa pergunta o que é um resto chinês. Isso é baseado em fatos reais. Então, você corrige e fala, pelo teorema chinês do resto, existem infinitos n, tais que o n é congruente a A módulo P e n é congruente a Q módulo B. Certo? Esse era o resto que tinha no GPA, e esse aqui era o GQB. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ter um monte de vértice que o resto dos dois está dando, tipo, esse cara e esse cara são os mesmos naturais. Um está dando aquele resto para um lado e o outro está dando o resto para o outro. São pontos que estão dando pontos incomuns nos 2 pentes que você pegou. Igual naquele exemplo que eu tinha posto, que era o 7, né? Que ele era resto 1 na divisão por 3 e era resto 2 na divisão por 5. Era um incomum. Então, você usa esse teorema e você já sabe agora que eles têm um monte de gente em comum. Tipo, um monte de vértices em comum. Então, essa é a contradição. Então, a gente encerra esse aqui. Vamos fazer um pouco mais de esforço, porque esse esforço compensa agora. Quer ver? Se você, então, tem que finitos são ubíquos, raios são ubíquos e os pentes não são ubíquos, certo? Por que eu quis colocar esse negócio do pente não ser ubíquo? Porque a ideia de você tentar que outros tipos de grafos você consegue, né? Porque, lógico, se ele é finito, já acabou, então eu tenho que ir para os infinitos. Eu peguei os raios, deu certo, mas os pentes não deu certo. Qual que é uma semelhança que esses dois têm? Os dois são localmente finitos. O que é localmente finito? É todo vértice só tem uma quantidade finita de vértices, de adjacentes. Né? O raio tem no máximo 2 e no pente tem no máximo 3. Então, é bem pequenininho nesse sentido. Eles são infinitos, mas de perto eles são bem pequenininhos. Mas repara que, com a hipótese de localmente finito, você tem que, pode ser que sim, pode ser que não. Tipo, não deu certo aqui, ela não ajudou no problema. Então, a gente pode tentar ir para outra coisa que seja perto de finito,
que seja infinito, mas seja perto de finito. Um outro que é perto de finito, né, que a gente vai falar em algum sentido que são simples, são os que não possuem raios. Exatamente, tipo, se aparecer um raio lá, você fala, não quero esse. Então, por exemplo, o raio, obviamente, parece um raio, mas o pente também aparece um raio, porque é a base do pente. Certo? Então, esses são grafos que têm raios. Então, eu gostaria de agora um grafo que é infinito, mas não tem raios. Pensa, por exemplo, numa estrelinha, assim, você põe um vértice, assim, um monte de arestas saindo dele, infinitas arestas saindo dele. Não tem raio e é infinito. Tudo bem? Esse dá para provar que é o bico. Tá? Tipo, eu não vou fazer esse aqui, mas esse dá para fazer, não é difícil. Então, não é difícil ver que num grafo conexo infinito, se ele não tem raio, ele não é localmente finito. Tipo, você tem que você tem que falhar uma dessas duas hipóteses para você conseguir um grafo que é infinito. Tá? Tipo, aí são, de fato, as duas bases ali para falar de grafos que são infinitos, mas não tanto. A gente pode tentar adaptar a prova anterior, mas dessa vez tentando fazer um exemplo que não tenha raio. O exemplo que eu quero que não tenha raio não é o grafo grande onde eles moram, é o grafo pequenininho, que eu quero discutir se ele é o bico ou não. Tá? Então, é o caso que fez o raio antes, o pente, os grafos finitos. Tá? A gente vai mexer nesses caras aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou tentar fazer o mesmo, eu vou tentar construir um exemplo. Tá? Então, eu vou primeiro tentar provar a negativa. Então, como é que vai ser o meu exemplo? Eu começo igual o outro exemplo, porque o outro exemplo deu certo. Então, eu faço aqui, ponho os naturais. Certo? Aí eu não posso mais pôr um pente aqui embaixo, porque eu estou tentando justamente fazer o caso que é sem raios. Então, eu ponho um vértice só. E aí eu faço meio que parecido com a estrela, tá vendo? Ó, esse aqui seria aquele meu, faria o papel do meu G31. Estou ligando só esse vértice aqui aos caras que têm resto 1 na divisão por 3. Se você fizer isso e falar assim, agora vai dar certo a demonstração, eu já sei que ela não deveria dar, porque eu falei que estrelas não são ubíquas. Então, se esse exemplo desse certo, ele ia mostrar que estrelas não são ubíquas, mas elas são. Por que não dá certo? Porque, por exemplo, se você encaixasse aquele lá, que é o do o G51, G52 aqui em cima, eles iam ter o 7 em comum. Eu vou lá e apago essa aresta desse aqui, continua sendo uma estrela. E aí eu consegui duas estrelas disjuntas. Tipo, eu posso apagar um pedaço e continuar sendo. Assim, tipo, onde deu problema, eu vou lá e arrumo. O pente não deixa fazer isso, porque se o pente você vai lá e tira um dente, ele fica um pente banguela, né? Você percebe que ele está banguela porque tem um vértice lá embaixo que ficou sem dente. Então, a estrela não. Se tirar uma, ela tem um monte, ela nem percebe. Então, assim, se eu fizer isso, não dá certo. Então, eu tenho que tentar melhorar esse meu exemplo, né? Porque é isso que você faz em matemática em geral. Você está tentando fazer o contra-exemplo, a primeira ideia que você teve não deu certo, mas você tenta insistir nela mais um pouco. E aí, o que a gente faz? Um jeito é resolver assim, ó. Tá torto, mas a ideia é que aqui tem um ciclo de tamanho 3, que o pessoal por aí chama de triângulo. Aqui tem um ciclo de tamanho 4. Aqui tem um ciclo de tamanho 5. E eu vou fazendo isso. Então, ela não é uma estrela de anteninhas, ela é uma estrela de círculozinhos. E cada ciclozinho tem um tamanho diferente. Por que eu faço isso? Porque agora eu ganho de volta aquela rigidez que o pente tinha. Qual era o problema do pente? O pente tinha um dente, eu tirava aquele dente, ele deixava de ser você percebia que ficou faltando um buraco. Que apareceu um buraco. Agora, se você tem esse vértice com um monte de ciclo em volta, se você tirar, por exemplo, o ciclo de tamanho 4, alguém bate o olho e fala, tá errado, porque você só tem ciclo de tamanho 3 e de 5, cadê o de 4? Então, aí não deu certo, não posso apagar os lugares que dão problema. Então, você faz esse negócio, e aí você faz exatamente a construção que a gente tinha lá antes, né? Chama isso aqui de G, esse aqui seria o G31, aí você faz o G52, por exemplo, que é uma cópia igualzinha aqui, só encaixando nos vértices diferentes, e isso aqui te deu um contra-exemplo que não tem raios. Então, a gente consegue aí o resultado que te dá pente sim, finito sim, desculpa, pente não, raio sim, e agora deu um exemplo de um cara que não tem raio e que também é não. Então, não é por aí também que dá para você fazer com as hipóteses boas. Mas eu gosto desse aqui porque ele te dá a ideia de resolver o caso topológico. Pelo menos me deu a ideia de resolver o caso topológico. Eu não sei se dava para resolver. Assim, eu não sei se tem um jeito mais fácil de fazer o caso topológico, tá? Esse aqui foi o que me apareceu depois que a gente fez isso. Qual que é o jeito do caso topológico? O jeito do caso topológico, vou voltar no desenho porque aí fica mais claro. O que eu tenho que fazer? Se eu conseguisse fazer essa mesma coisa, eu ponho esses pontos como pontos no espaço topológico, e aqui eu ponho alguma coisa no espaço topológico, de forma que eu não posso mexer de um para o outro, ou eles não sejam homeomorfos. Assim, eu não consigo pegar... É pior que isso, eu não posso nem pegar um pedaço desse aqui e transformar nele, porque
função contínua, aí você pode ainda fazer umas deformações, né? Então, só preciso pegar que nesses pedacinhos aqui eu não consiga apagar caras, porque assim, vamos supor que apagou um, mas se eu consigo fazer o próximo virar ele, aí eu vou fazendo os seguintes virar eles, eu tampo o buraco, do tipo, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. E aí, então eu só teria que fazer alguma coisa desse jeito. Aí o que você faz é isso aqui, ó. Você põe no 0, eu não sei por que eu fiz 0, 1, 3, mas aí eu fiquei com preguiça de arrumar. Mas eu ponho no 0, eu ponho o toro, no 1 eu ponho um toro com 2 buracos, no 3 eu ponho seria o 2 aqui. No 2 você põe um toro com 3 buracos e por aí vai. Nenhum desses você consegue mandar com o homomorfismo para o outro. E aí você faz o mesmo exemplo que a gente estava fazendo. Do tipo, então, isso aqui é para quem sabe topologia, tá? Do tipo, eu saí um pouco do assunto que eu estava... Aí, para quem sabe topologia, a pessoa pode reclamar, mas isso não é compacto. Você falou que tinha que ser compacto. Para fazer, tá bom, você põe um ponto aqui a mais e faz a compactificação disso. Aí ele vira compacto. Do tipo, aí ele continua sendo um exemplo compacto e aí você põe esse ponto a mais aqui e compactifica. Tá bom? Alguém pode reclamar mais ainda e falar, mas alguém que vem do futuro sabe que daqui a pouco eu vou falar sobre conexidade, e conexidade ajuda a dar contra-exemplo. Aí a pessoa fala, mas esse aqui não é conexo. Você faz esse ponto extra que você pôs aqui ser o mesmo ponto em todos. Você colapsa um único ponto aqui para ser todos e aí dá certo. Então dá para fazer conexo também. Mas então conexo e compacto dá para fazer. Eu não sei se dá para fazer um mais fácil, se alguém quiser tentar aí fazer. Mas esse sai. Então voltei agora para grafos. Então, agora vamos lá. Porque a parte topológica deu para a gente fazer um pouquinho de bagunça, daria para fazer um pouquinho de bagunça, para quem sabe esse negócio, porque você consegue fazer umas deformações. Em grafo eu também consigo fazer deformações, algumas. Então, vamos deixar fazer deformação agora. O que eu quero dizer com deformação é assim. Eu vou tentar procurar no meu grafo grande as cópias do meu grafo pequeno. Mas elas não precisam ser exatas. Eu posso meio que deformar elas um pouquinho para elas aparecerem. Do tipo, só que vai ter regra de deformação, não vale fazer qualquer coisa, porque senão é qualquer coisa. Então, como é que vai ser esse negócio? Na primeira vez, eu vou falar que eu posso fazer com subdivisões. O que é subdivisão? Esse exemplo aqui. Eu peguei essa aresta aqui da esquerda, né, que está circulada, e transformei nisso aqui. O que é a subdivisão? É você pega uma aresta e enfia um vértice no meio dela. Transforma ela em 2 arestas. Então, subdivisão, a única coisa que aparece de novidade são sempre vértices de grau 2. Né, porque você só consegue fazer isso. Isso aqui ajuda a fazer algumas demonstrações. Você perceber que todo vértice novo que aparece, ele tem grau 2. Tá? Então, o que você consegue fazer? E eu posso fazer isso em quantos lugares que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Tipo, tá valendo, certo? Então, pode acrescentar um monte de vértice aqui, e aí, porque você faz esse negócio aqui, tipo, no meio das arestas, você vai... Tipo, o que eu quero dizer é, eu fiz isso nessa aresta, mas agora mesmo nessa aresta nova, eu posso pôr um novo vértice. Continua sendo uma subdivisão do primeiro. Tá? Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, aí, o que isso aqui vai me permitir? Isso aqui já vai permitir estragar alguns contra-exemplos anteriores. A primeira coisa é, os raios não atrapalham, porque o teorema que a gente tinha antes é que eles tinham... na verdade, você nem precisa usar isso, mas, em particular, você tem que... Subdivisão de raio é raio, então isso aqui nem mexe na pergunta que você tinha antes. Então, isso aqui não altera nada. A questão é que o pente Banguela... O que eu quero dizer agora com o pente Banguela? Perceba que o pente Banguela, ele é uma subdivisão do pente. Pensa que aqui, em vez de você falar, eu apaguei uma aresta, assim, o que eu quero dizer é assim, pensa primeiro, aqui está um desenho de um pente que eu apaguei arestas. Aí viram bem esse desenho? Agora, finge que eu troquei de slide e eu falo, agora isso aqui é um desenho de uma subdivisão de um pente. Não mexi no controle. Certo? Do tipo, por quê? Você pode pensar que isso aqui é um pente que eu apaguei a aresta que estava aqui, e a aresta que estava aqui, né? Eu apaguei 3 arestas. Ou você pode pensar que isso aqui é um pente e eu subdividi essa aresta 2 vezes. Certo? Então, o que acontece? Se eu estou falando que vale agora eu achar cópias do pente, que não são cópias do pente mesmo, mas são cópias subdivididas, se eu apaguei algumas intersecções, elas estão lá ainda. Elas ainda são de pente. Então, ficou mais fácil. Então, aquele contra-exemplo que eu dei para vocês não serve mais. Isso não está provando que vale sempre, mas o contra-exemplo está falso. E aí, na verdade, dá para provar que, nesse jeito aqui, o pente passa a ser o bico. Tá? Então, isso aqui resolve por causa do pente mesmo. E o ciclo resolve do mesmo jeito, porque o que acontece é que, por exemplo, isso aqui você pode pensar que é uma subdivisão do triângulo. Você só enfiou mais um monte de aresta lá. Então, o que acontece? Aquele exemplo que eu dei para vocês, que era sem raios, lembra que a única diferença que ele tinha era os tamanhos dos ciclos. Vamos supor que eu apaguei o de tamanho 4. Bom, mas se eu apaguei o de tamanho 4, eu posso pensar que todo mundo dali para frente, eu dessubdivido eles
e volta 1, e aí ele tampa aquele buraco do 4. Então, não dá para fazer, não dá para enxergar desse jeito. Então, tanto aquele exemplo sem raios que eu dei para vocês, como o exemplo do pente, quando você faz a subdivisão, os grafos passam a ser ubíquos. Tipo, esses aqui, esses dois aqui que eu fiz, eles passam a ser ubíquos. Mas dá para corrigir. Né? Lógico que se a pessoa trocou a regra, aí você também pode mudar o jeito que você está jogando. Né? Então, o que eu quero fazer agora é tentar arrumar o pente de forma que, se a pessoa, mesmo ela pode fazer subdivisão, ainda vai dar errado. Tá? Aí, basicamente, lembra, qual que era a ideia do pente? A ideia do pente é que ele era meio que rígido. Você não pode mexer nele que ele deixa de ser pente. Então, agora eu tenho que fazer algum truque que, na hora que, se a pessoa mexer nele com subdivisão, por exemplo, também, e apagando arestas, deixa de ser esse. E o truque, não sei se... Tem vários truques, mas um truque é esse aqui, você enfia um monte de dente nele. O que acontece quando você enfia esses dentinhos aqui? Se alguém apagar uma aresta aqui, não dá para, com subdivisão, eu tampar esse negócio. Isso aqui não é mais uma subdivisão do negócio. Ela teria que ter apagado todas essas outras copiazinhas aqui, mas... Tipo, então, aí você... Agora, esse negócio, você não consegue mais, por subdivisão, tipo, um dente banguela, agora, mesmo subdivisão, enxerga que esse negócio não é um pente cheio. Tá? Então, aí você tem que dar uma pensada um pouco, mas esse é um jeito de resolver. E esses dentinhos você pode pôr nos ciclos também e resolve o caso dos ciclos. Então, mesmo os ciclos e os pentes voltam a não ser ubíquos, quando você pode fazer a subdivisão. Tá bom? Então, a gente vai trocar de novo a regra e ver se a gente consegue fazer uma coisa mais sofisticada, que é o tal do minor. Então, o minor é quando você pode contrair coisas conexas. Não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai gastar muito tempo para explicar esse aqui. Mas vamos fazer um desenho que eu talvez explique. O que eu quero dizer é o seguinte, que a figura da esquerda está na figura da direita. E vocês vão ver, se vocês começarem a procurar, vocês vão ver que, do tipo, esse está na figura da direita, ele é bem amplo, porque... Como é que é isso? Né? Então, o que é o da esquerda? A esquerda é um triângulo com duas anteninhas. Se você procurar aqui desse lado, o único triângulo que tem, ele não tem duas anteninhas em lugar nenhum. Né? Do tipo, aqui só tem uma, aqui só daria para você fazer... Do tipo, esse aqui não, até dava, você pode apagar aqui. Ficou um exemplo ruim aqui. Não, esse aqui é da própria, não é. Tem para cá e para cá, tem. Então, você poderia fazer esse aqui. Mas eu vou tentar fazer de um outro jeito, vai que eu não tinha enxergado que tinha esse aqui antes. Um outro jeito que você tem de fazer é o seguinte. Você pode pegar esses três caras e virar um vértice só. Isso que eu quero dizer com contrair, naquele negócio que eu falei. E você vira um vértice só, apaga as arestas que estavam entre eles, mas mantém as que são as externas. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Esse cara vira um vértice só, essa coisa aqui em cima vai virar um triângulo, certo? Porque ela vai ter só três vértices, né? Ó, esse e esse aqui que é junto. Então, essa parte vai virar o triângulo. E aí, essa anteninha, você pode pensar que é essa, e essa anteninha, você pode pensar que é essa aqui. Então, na verdade, esse cara aqui, na verdade, é só um minor desse. Quer dizer, esse aqui está como minor desse aqui. Essa aqui é a relação que fica. Então, percebe que agora você consegue fazer umas deformações já bem mais difíceis de enxergar, assim, tipo, já começa a ficar até um pouco mais... Você tem que discutir se um é minor do outro, de fato. Tá bom? Aí eu tenho uma proposta, é nova essa, eu pensei ontem à noite. Porque até onde eu reparei, até onde eu achei, tem duas vertentes de tradução para o termo minor, que eu não gosto do minor, eu não soa ruim e sei lá. Aí as duas vertentes que eu achei até agora, uma é minor mesmo, dane-se, que é bem comum em matemática, você tem um termo que você não tem uma tradução boa, você mantenha em inglês, porque já está ruim mesmo, pelo menos você passa a culpa para os outros. Ou menor, que é a tradução literal, do tipo... Mas menor, para mim, também... Não, falar que não sei quem é um menor do outro, do tipo... Sei lá, me soa estranho, não é tanto sentido, mas me soa estranho. Então, a minha proposta de fazer o termo é um... Eu queria propor essa terceira, né? Que é um menorzinho. Então, o grafo é um menorzinho do outro. Porque o menorzinho, a própria palavra já é um minor, no sentido original. Tipo, é um minor de menorzinho. Então, é um menorzinho. Então, eu vou usar menorzinho enquanto vocês não reclamam. Aí, o que acontece? Ó, vamos pegar esse cara aqui. Isso aqui é o pente que você deixou banguela. Tá? Eu tirei um dente aqui. O pente que eu deixei banguela, agora ele passa a ser um pente. Se você está ignorando minors, ou menorzinhos, ele passa a ser um pente. Por quê? Porque você pode simplesmente pegar, por exemplo, todo esse bloco aqui, ó, você tira desde essa antena até esses dois dentes aqui e colapsa tudo para esse vértice.
Aí o que vai acontecer é que desse vértice você vem para esse, e vai continuar tudo bonitinho. Então, do tipo, você faz todo esse colapso aqui, né? Você junta todo esse negócio aqui para o mesmo pedaço, e aí o pente, mesmo com dentes, volta a ser o bico. Do tipo, então, e o mesmo truque funciona para os ciclos. Tá? Então, repara que o menorzinho ele já fica bem mais forte, já é bem mais difícil agora você conseguir fazer a coisa não ser ubíqua. Tá bom? Aí vamos voltar na ideia dos 100 raios. A ideia dos 100 raios, eu fiz um desenho bem esquematizado, assim, bem simplesinho, que qual que era a ideia dos 100 raios? A gente fazia a cópia dos naturais, e aí colocava um cara grudado no primeiro natural, um cara grudado no segundo natural, um outro cara grudado no terceiro natural, e o truque era que você não podia um se transformar no outro, pela relação que você está pensando. E foi isso que a gente usou, no fim. Então, agora a gente está com essa relação do menorzinho, né? Do tipo, então eu só tenho que arrumar esses monte de caras aqui, de forma que nenhum deles seja menorzinho do outro. Tudo bem? Do tipo, para a gente conseguir repetir a ideia do sem raio, um jeito seria esse. Você simplesmente põe um vértice, arruma um monte de caras que nenhum é menorzinho do outro. E aí repete a ideia que a gente já tinha feito antes. Você teria o mesmo contra-exemplo agora para o menorzinho. Mas tem o teorema dos menorzinhos, que é o quê? Que se você tiver uma sequência de grafos finitos, tem dois deles que um é menorzinho do outro. Esse teorema é absurdamente, assim, eu acho tudo nele é meio surpreendente, assim, do tipo, ele é um resultado muito forte, ele sai com umas aplicações bizarras, tipo essa, do tipo, falando que não dá para você fazer aquele exemplo que eu falei, mas talvez para vocês terem uma ideia de como mais forte é esse negócio, esse teorema, ele foi publicado, ele não é um teorema que está num artigo, ele está numa série de 20 artigos, eles são todos numeradinhos, de 1 até 20, o teorema do menorzinho, né, em inglês. Que fica bem ruim o nome. Foram publicados por esses dois caras aqui de 83 até 2004. Tipo, não é um negócio assim, tipo, pega aqui esse teorema. Tipo, você ler a prova dele é uma tarefa longa, digamos. Então, isso fala que, tá bom, tentar fazer essa ideia que parecia ser boa, não é tão boa assim, porque tem um teorema difícil que fala que não pode. Então, é outra coisa que você vai ter que tentar fazer. Se você deixar não ser conexo, dá para fazer um contra-exemplo, porque é esse cara aqui. Agora eu vou tentar explicar esse contra-exemplo e a gente já está acabando. O que é esse contra-exemplo? Então, ele é não conexo. Não conexo quer dizer que quando você olha o desenho, não é um grafo, são dois grafos, intuitivamente. Né? Você tem essa parte de cima e essa parte de baixo. Tá bom? Mas esse tudo é o exemplo. Tá? O que a gente tem aqui? Aqui, para quem conhece, aqui é o K5, aqui é o K33, e eu estou ligando eles para uma aresta. Tá? E a outra é um raio duplo. A outra parte é um raio duplo. Esse aqui, pelo menorzinho, ele é um contra-exemplo. Vamos fazer onde é que ele mora. Tem que dar agora o ambiente onde você... Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que mostrar um grafo que tem, para qualquer n, ele tem n cópias disso, mas ele não tem infinitas cópias juntas disso. O grafo é esse cara aqui. Então, vamos explicar o que foi feito aqui, porque também no esquema não dá para entender bem. Aqui é um grid, então é tudo bonitinho. Todas as intersecções aqui em cima têm um vértice, tá? Ao contrário da parte de baixo, que tem intersecções que não tem, mas aqui senão o desenho ia ficar muito poluído. Aqui em cima é grid, infinito para cima, e para a esquerda e para a direita. Tá bom? Embaixo, você pendura. É infinito, mas da metade para lá você põe K33, da metade para cá você põe K5. Pode pôr em todos os vértices, eu só não pus porque senão ficava muito apertado. Mas também se não pôr em todos, também não faz diferença. O importante é que tenha infinitos para cá e infinitos para cá de jeitos diferentes. Tudo bem? Aí agora eu tenho que mostrar que... A gente vai fazer as duas provas ao mesmo tempo. Eu tenho que mostrar que, dado qualquer n, você consegue n cópias daquele negócio. Mas lembra que é cópias menorzinho. Então, você pode fazer bagunças. A única bagunça que eu vou fazer aqui, por enquanto, é que eu posso esticar. Lembra que... Como é que era o exemplo? São esses caras assim, ligados por uma única aresta. Eu posso esticar essa aresta e ficar fazendo ela ficar um caminho longo, porque depois era só comprimir e voltar para essa. Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu acho que eu vou fazer com 3. Espero que dê para ver, não sei se dá muito bem. Ó. O que está em vermelho é uma cópia. Está aqui os dois ligados, e está aqui o raio duplo dela ligado aqui em cima. O azul está aqui ligado por aqui, 2, e o raio está aqui. E o amarelo está aqui, ó, ligado aqui em cima, certo?
e a outra cópia está aqui. Então, se você me der 10, eu consigo. Tipo, você só tem que fazer o último ficar subindo bastante, mas ainda assim sobra espaço. A questão é que agora, se você falar assim, dá para ter infinitos? A resposta é não. Primeiro, a resposta intuitiva aqui é não, é por quê? Para você ligar embaixo aqui infinitos, repara que sempre você tem que ir subindo pelo menos um nível, né? Para você conseguir cruzar de um lado para o outro, porque você está pegando caras da esquerda com caras da direita, e você tem que fazer de junto. Então, essa coleção de coisas que está conectando um lado ao outro está cada vez mais alta, e ela fica de altura ilimitada, se você tiver infinitos. Aí, depois que você colocou esses infinitos, não tem mais espaço para você colocar os raios lá em cima. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, aqui é uma intuição. Alguém pode perguntar, mas por que você pôs K33, K5 aqui embaixo? Porque daí você usa outro teorema forte que fala que... Porque lembra, a gente está com menorzinho dá para fazer uma bagunça do caramba. O teorema forte que vai falar para a gente é que esses caras, mesmo com pedaços aqui de cima, não se transformam nesses, nem esses se transformam nesses. Nem a parte de cima se transforma neles. Então, assim, não vai aparecer K5 e K33 do nada aqui, do tipo, mesmo fazendo menorzinho, você não consegue construir novos. Tem que usar os que já foram dados. Tá? Isso é um pouco mais do que o teorema de planaridade, do tipo, para quem conhece essas coisas. Então, isso aqui é um contra-exemplo. Então, eu tenho que pôr conexo para a pergunta ficar interessante. Então, qual que é a pergunta? A gente chega finalmente no que é a pergunta. É verdade que todo grafo conexo, localmente finito, né? Então, aquele que todo mundo só tem infinitos adjacentes, é ubíquo para a relação de menorzinho? Tudo bem? Porque agora todos os contra-exemplos que eu dei para vocês, o único contra-exemplo até agora para o menorzinho era esse que não é conexo. E todos os outros anteriores que a gente fez, que foram aparecendo durante a palestra, caíram, porque o menorzinho destruiu eles. Certo? Então, aí a pergunta é, tem algum para esses? E está em aberto. Isso foi feito em 2002, foi proposta essa pergunta em 2002 e não se sabe até agora. Essa aqui é a gente encerra com uma pergunta que está em aberto. Quem quiser procurar é o problema da ubiquidade. Eu pus uns termos aqui para quem quiser achar. Para você, em vez de colocar uma bibliografia de fato, eu falei assim, procura pelos termos que é mais fácil, você vai achar coisas mais divertidas. Minor Theorem é o teorema do menorzinho que eu pus lá no final. Né? Não é um artigo só, é um monte, mas você consegue achar uns surveys e algumas coisas assim que falam sobre isso aí. Esse aqui é o problema da ubiquidade em grafos, então, que vai propor esse problema último aí que eu coloquei para vocês. Pode procurar. E aí tem o livro do Distel, que basicamente tem tudo que tem aqui. O último capítulo do Distel é um geralzão sobre esse teorema, ele não prova lá, porque, como ele mesmo diz, o primeiro parágrafo dele fala assim, olha, esse teorema, a prova dele que a gente tem até agora tem mais de 500 páginas, porque é somar todos aqueles artigos. Ele não ia botar no final do livro, o livro já estava grande o suficiente. Né? Então, mas o último capítulo dele é falando um pouquinho sobre esse teorema, e isso aqui aparece num dos capítulos lá, ele faz alguns comentários e tem alguns exercícios também sobre esse. Certo? É isso. Obrigado. Obrigada, certificado laranja. Muito bom. Perguntas? Comentários? Dúvidas? Aqui. Críticas ao menorzinho. Você está com o microfone ligado? Obrigada, Marina. Oi, Aurique. Eu só fiquei com uma dúvida na parte da contração. Quando você vai contrair, você só contrai o ciclo num ponto, né? Não, do ciclo você pode, por exemplo... Tipo, na parte do pente. Não. Oi? Um pente com dente. É esse aí. Então, o dia que eu tenho que ficar, para ficar longe dele. Naquele do pente que tinha os dentes aqui? O que eu vou fazer a contração, eu vou pegar todo esse blocão aqui, eu vou pegar esses dois dentinhos, mais esse cara aqui, e vou jogar todos eles para dentro desse vértice. Porque eu posso pegar... Eu não expliquei essa relação, né? Por isso que está confuso. Mas basicamente o que eu posso fazer é pegar qualquer coisa que é conexa e juntar numa só. Eu vou juntar num vértice. E aí eu vou pegar, então, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse aqui também vem para cá, e aí então o último é esse cara vem para cá. Então o que vai acontecer?
Depois desse aqui em pezinho, o próximo que vai vir é esse triângulo. Então, tá bonitinho, porque tudo isso aqui sumiu. Tá bom? Mais perguntas? Não? Então, obrigada, Auric. Então, semestre que vem a gente volta, provavelmente, sei lá, no meio de agosto, talvez fim de agosto, não sabemos. E é isso. A gente se encontra semestre que vem.